Amados, boa noite, como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 2 Samuel 13, e você vai ler na sua casa, 2 Samuel 14 e 15, amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para essa madrugada. Dele seja o domínio, poder e autoridade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, vem para mais essa leitura. Alcance as pessoas que o Senhor quer alcançar, em nome de Jesus. Reconheço que não tem nada a ver comigo, porque eu sou fraca, eu sou falha, eu deixo as pessoas na mão, mas o Senhor é aquele que nunca nos abandona, o Senhor é aquele que tem uma palavra de conforto, de salvação ou de exortação essa noite, para quem vai ouvir essa live futuramente, em nome de Jesus, amém. Vamos começar a leitura? Amnon e Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto. Preste atenção nessa palavra. Para você que tem aqueles amiguinhos que dão jeito para tudo. Chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: você é filho do rei. E, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai. Respondeu Amnon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele, por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui, onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. Não sei se isso era um costume da época, mas claramente um pedido estranho. E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo, e Amnon disse, por favor, deixe que Tamar venha, prepare alguns bolos aqui, mesmo para que eu possa vê-lo, e que ela mesma sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Amnon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amnon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei. E eu estou certa de que ele me dará a você. Olha como é o engano. Olha como a paixão é traiçoeira. Olha como conselho de esperto é uma coisa terrível. Ele só precisava pedir a Davi a mão da meia-irmã em casamento e ele a daria. Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Ele abusou da própria irmã. Depois, teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que você acaba de cometer. Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: tira essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa de que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Ela pôs cinza na cabeça, rasgou os vestidos e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Amnon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele, porque havia forçado sua irmã Tamar. Isso foi uma das coisas que aconteceu desde que Davi cometeu o adultério com Batseba e matou o seu esposo, né? Tendo ele tantas esposas e concubinas, né? Ele pecou contra Deus.
Então, não se engane, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que se arrependia dos seus pecados. Mas o pecado de Davi trouxe espada para dentro da sua casa. Trouxe jugo sobre os seus filhos. Os nossos pecados, as nossas contaminações, os nossos erros traz jugo sobre os nossos filhos. Que nós venhamos endireitar nossas veredas, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para que os nossos filhos não tenham que pagar o jugo dos nossos pecados. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã de suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: Está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Amnon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, por fim, Davi deixou que Amnon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: Preste atenção em Amnon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amnon como Absalão havia mandado. Então, todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores deles que estavam ali também rasgaram as roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Amnon morreu. Olha só, quem avisou foi o próprio que deu mau conselho a Amnon. Ele deu mau conselho a Amnon e depois ele trouxe a notícia da morte dele para o pai, para Davi. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram, somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava na guarda viu muita gente descendo o monte na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então, Jonadab disse a Davi: São os seus filhos que estão voltando, justamente como disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei na cidade de Gessur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo, Davi chorou a morte do seu filho Amnon. Absalão ficou 3 anos em Gessur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. O pecado, ele traz peso. O pecado, ele traz morte. A conivência com o pecado nos traz sofrimento. Davi sabia que o filho dele era um abusador. E Davi escondeu. E Davi deixou para lá. Talvez se fosse qualquer um dos seus empregados, talvez tivesse recebido a morte, mas era o filho do rei. Deus não faz diferença entre o empregado e o filho do rei. Pecado é pecado. E a espada veio, porque Davi era rei, mas pecou. Tinha o coração segundo o coração de Deus, mas pecou. Deus, ele perdoa. Deus, ele te ama. Mas ele não é conivente com o seu pecado. Não pense porque você tem um dom. Não pense que você jejua, porque você ora, que Deus está tampando o seu pecado. Não confunda remorso com arrependimento. Você acha que se arrepende e vai lá e comete o mesmo erro. É remorso. É remorso. Não adianta jejuar e estar cheio de pecado debaixo do pano. Não adianta ir para o culto, glorificar a Deus, chegar em casa e cometer o seu pecado de estimação. Existe o pecado que você não consegue e que você clama a Deus por libertação. Existe o pecado que você não clama a Deus por libertação, você somente comete. É iniquidade. Já está enraizado em você e você acha que não tem nada a ver. Às vezes, uma pessoa na prostituição que pede e clama a Deus misericórdia, e você só com a sua fofoca está mais perto do inferno do que ele, do que ela. Porque às vezes você com a sua fofoca de estimação, você não tem nenhum arrependimento. Mas aquele que está na prostituição reconhece que é pecador, chora aos pés do Senhor e anseia pelo dia da sua libertação.
Fica com essa palavra nessa madrugada. Em nome de Jesus, que Deus nos proteja e nos abençoe e nos livre de toda iniquidade. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.